Vamos lá então, meus irmãos. Vamos orar, pedindo a graça do nosso Deus por essa manhã. Estudarmos a palavra do Senhor depois de um final de semana sem. Semana passada tivemos a presença da missionária, mas vamos voltando aí com o nosso estudo dessa manhã. Oremos. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã que o Senhor nos permite estarmos na tua casa para estudar a tua palavra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de estudarmos a tua palavra, ó Deus, compreender um pouco mais sobre o Senhor, sobre os seus planos, seus projetos para nossas vidas, e nos ajudando assim, ó Pai, a vivermos enquanto nesse mundo, ó Pai, de uma maneira que glorifique e exalte o nome do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai Santo, pois somos limitados e carecemos da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos orientar e falar aos nossos corações nessa manhã. É o que te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meus irmãos, dar continuidade ao nosso estudo. Bom, tá, pessoal chegando, pessoal aí, essa manhã fria, então o pessoal tá meio com sono, porque aqui na igreja nós já temos um bom número, mas pode melhorar. E o pessoal de casa aí também estão ausente. Tem um número ausente aí, nós temos a dona Nena, o seu João e a Ana Caroline conosco. Somente eles que estão aí pela live nessa manhã. Mas louvado seja Deus pela vida dos irmãos, né? Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos lá então, dar continuidade ao nosso estudo. Deixa eu só mudar aqui. Na primeira aula que nós tivemos desse estudo, nós começamos dando uma introdução aí sobre as cartas do apóstolo João, onde nós vamos estar estudando nos próximos dias, próximas aulas. Tá? Então nós vimos aí a necessidade do estudo da palavra do Senhor, o porquê o apóstolo escreveu, enviou essas cartas, e aí nós vimos aí dois tópicos importantes para essa necessidade. Né? A primeira ali foi o modo de vida que rejeita a fé cristã, né? Então as pessoas aí querendo viver um evangelho de aparência, um evangelho de qualquer maneira mesmo, e também o outro desafio da época e a fusão e adaptação de diferentes pensamentos religiosos, né? Então aí igrejas se unindo com outras denominações e até mesmo outras igrejas de outra fé, para assim estarem vivendo da maneira que acreditam ser a melhor maneira, né? Então, complicado isso, precisamos estar atentos quanto a essas questões, tá bom? Pois bem, hoje nós já vamos aí adentrar mais propriamente ao livro, pensando aí primeiro sobre o autor das epístolas, tá? O autor das epístolas, são 3, como nós já vimos, sabemos. Agora existe uma coisa interessante. Nas maioria das cartas, das epístolas, o autor ele já praticamente diretamente já se pronuncia. Nas cartas de João, não tem aí diretamente ele dizendo que foi João, tá? Pode mudar aqui já, os irmãos já anotaram aí? Espera aí que está anotando ali. Isso. Então, primeira coisa aí, como sabemos que as epístolas foram escritas pelo apóstolo João, se em nenhuma delas aparece o seu nome, tá? Tá errado aí, o ou aí. O computador errou, gente. Espera aí, deixa eu só arrumar aí, tirar esse ou aí. Isso. Aparece o seu nome, tá? Então, como que nós podemos saber isso?
Mas aí, que maneira? Nós temos evidências que aparecem nas próprias epístolas, temos o testemunho histórico dos chamados pais da igreja. São as maneiras que nós encontramos para identificar que essas cartas são de João, tá? Através das evidências da linguística utilizada para escrever as cartas, então é bem parecida com o Apocalipse, é bem parecida com o próprio Evangelho de João. Então ali nós conseguimos decifrar, nós conseguimos aí os estudiosos entender que essas cartas foram de João, tá? Diferentemente de Hebreus. Hebreus também não fala quem é o autor, e a linguagem usada ali confunde. Então, muitos dizem ser Paulo, muitos dizem ser o próprio João, muitos dizem ser o próprio Jesus, né, que escreveu aí Hebreus, mas não existe uma afirmação sobre a autoria. Tá? Já referente às cartas de João aqui, assim, evidências que mostram na sua linguagem ser o próprio João, e também o testemunho histórico dos aí chamados pais da igreja. Quem que eram esses pais da igreja? O princípio da igreja pós apóstolos. Depois os apóstolos, aquelas pessoas que vieram após eles, testificaram ali em livros escritos, contando a própria história, que estas cartas foram escritas por João, tá? Nós vamos ver isso aí um pouco mais à frente. Aí deixa só os irmãos terminarem de anotar. E os irmãos chegando aí também, Sirlei, irmã Quitéria, irmã Eliene, a Paula, irmã Inês, estão aí conosco, que Deus abençoe. Deixa só os irmãos terminarem. E aí a gente dá continuidade. Deixa eu só ver aqui no livro se tem mais coisas aqui. E sobre esses pais da igreja, eles foram líderes cristãos depois dos apóstolos, ali por volta do século II e século III, e tiveram seus escritos preservados, né? Então ali, como eu disse, aquelas lideranças das igrejas após os apóstolos, eles estavam ali, através dos seus escritos, testificavam ali que as cartas eram de João. Só mais um minutinho. Pronto? Não, terminando, termine. Pessoal de casa aí também, bom dia, irmã Ludeína, chegando aí conosco. Foi? Pronto? Então vamos lá. Olha ali aí, primeiro aí, um dos primeiros, né, a testificar. Irineu foi um deles. Bispo Elion, no sul da França, foi o primeiro a afirmar que o apóstolo João era o autor da primeira epístola e citou como base do que escrevia em defesa das doutrinas cristãs. Tá? Então, Irineu aí foi um cristão do início da igreja lá, e nos seus escritos ele testificou, ele afirmou que as epístolas ali eram realmente de João. Tá? Então a história vai afirmando que as epístolas foram escritas aí por
por João. Ah, deixa eu só ver aqui. Este testemunho é significativo porque Irineu foi discípulo de Policarpo. Quem já ouviu falar em Policarpo? Não o Quaresma. Não é o Quaresma, né? Tá? Que por sua vez foi discípulo do próprio apóstolo João. Tá? Então, olha aí que interessante, tá? Irineu, então, foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo do próprio João. Então, ficou fácil para Irineu, porque o próprio Policarpo já havia provavelmente dito: olha, esse evangelho aqui, ou esses textos que eu estou te ensinando, te repassando, foi escrito pelo meu professor João. Né? Então, ficou fácil ali para ele estar passando para frente. Tá, e aqui tem a referência de onde foi tirado, tá? Mas não vem ao nosso caso aí. Tem mais alguma informação aqui? Deixa só os irmãos terminarem. Infelizmente, irmãos, tem texto longo, não tem como de tirar muito disso aí. Eu encolhi aqui já, tá mais enxuto, mas não tem como aí para os irmãos poderem compreender. Eu creio que hoje nenhum debate mais acalorado aconteça, né? Não vou falar de nada, só se os irmãos quiserem levantar o assunto. Estou correndo. No meio batista bíblico, não, né? Outras denominações usam. Na verdade, são características do pastorado, né? Eu não vou saber te dizer certinho aí, mas tipo bispo não é isso, tá? Mas só um exemplo. Por exemplo, o bispo é o que cuida das ovelhas. Qual que é os outros que tem? Fugiu? Caramba, fugiu agora. Aí cada um vai, né? Por exemplo, mas tem o que eles dão, é o apóstolo, é o que prega, né? Então, são nomenclaturas para a mesma função, na verdade. Por isso que a gente não usa, porque o pastor, ele meio que, entendemos que ele tem que agregar todas estas funções, entendeu? Mas não tem, é somente a nomenclatura que eles utilizam. Ok? Podemos? Tá bom. Mais um exemplo aí. Ou, na verdade, né? Vários outros escritores do século 2 e 3, né, como já vi, pais da igreja, citaram a primeira epístola de João e afirmavam que ela era de autoria do apóstolo João. Tá? Então, na história, meus irmãos, tem várias pessoas afirmando, testificando que essas cartas é de João. Tá? Então, não é porque o nome não está ali explícito do autor que não quer dizer que não seja dele. A história, por si só, já vai dizendo. Eu me lembro que, na época do seminário, não vou me recordar quem que fez a pergunta, e acho que era até aula de Apocalipse com o irmão Roberto, José Roberto, e a gente estava citando sobre alguma coisa nesse sentido, e falaram que, por exemplo, de Jesus, muitas pessoas não acreditam em Jesus porque não tem fato histórico. E aí ele falou, não, isso não é uma verdade, porque Joséfo escreveu sobre Jesus, e ele é da época ali, né? Depois do ministério de Jesus, ele foi um escritor ali, grego, se eu não me engano, de naturalidade, que escreveu sobre Jesus. Então, existe fatos históricos, vamos dizer assim, secular, sem ser a Bíblia, que afirmam a existência de Jesus, a passagem de um homem chamado Jesus, que morreu na cruz e tudo mais.
né? Então, a história bíblica, bíblica, ela tem aí as suas fontes seculares, vamos assim dizer, testificando que é real muitas das coisas. A arqueologia prova muitas coisas disso. Tem um historiador, eu gosto muito de ouvir ele, Rodrigo, esqueci o sobrenome dele. Ele é da Adventista, ele é adventista, mas é um historiador, um arqueólogo muito bom, né? Ele vai lá, ele explica. Eu gosto muito quando eu quero ver alguma coisa sobre isso de ouvir ele falando. Então vale a pena, porque assim você vai entendendo a história, os achados, comprovando aquilo que a Bíblia diz, né? Então é possível sim, as coisas ao nosso redor testificam que a Bíblia é a verdade. Ok? Só as irmãs terminando ali. Pessoal tudo acostumado a digitar. Digita-se, parece uma máquina nos dedos. Aí agora que tem que escrever, tá tudo duro. O dia é frio, os dedos estão todos duros. Ninguém consegue escrever. Eu me lembro quando eu voltei, enquanto as irmãs estão terminando ali. Quando a gente foi pro seminário, estava tão acostumado com o computador, tudo, e aí tinha que escrever, e esquecia as palavras, que aí tem o corretor do celular, você esquece como escreve. Tecnologia vai afastando a gente da realidade. Pegar o ponto aí de daqui a pouco vai ter um jovem aí, você vai falar assim, isso aqui é uma caneta. Que isso? Que negócio ultrapassado, não se usa mais isso. As escolas hoje em dia é tudo no tablet, computador, ninguém... Pronto? Vamos lá. Então, sobre a autoria da epístola aí, tá tranquilo, né? Já sabemos aí que podemos ter confiança de que o apóstolo João é realmente o autor das epístolas. Circunstâncias em que as cartas foram escritas. Tá? Quando, que momento elas foram escritas? É bem interessante porque as 3 cartas têm cada uma características diferentes. Então é interessante a gente pensar aí um pouquinho sobre isso. Na próxima lição a gente vai começar a entrar mais propriamente dito naquilo do tema das certezas da fé. Primeira introdução aqui é importante a gente entender sobre as características dessas cartas, até para sabermos o porquê delas. Ok? Nos 2 primeiros séculos do cristianismo já era aceito que João produziu seus escritos em Éfeso, pois foi onde ele exerceu os últimos anos do seu ministério. Tá? Então, nos 2 primeiros séculos aí do cristianismo já se aceitava que João produziu os seus escritos lá em Éfeso, na igreja, provavelmente de Éfeso, aonde ali ele termina o seu ministério. Tá? Então, ele estando ali na igreja, ele escreveu. Alguns estudiosos do Novo Testamento aceitam que o apóstolo João escreveu as epístolas depois de ter escrito o Evangelho. Tá? Então, é o mesmo Evangelho de João, lá do finalzinho dos 4 evangelhos sinópticos, que é chamado, é o mesmo autor. Tá? Então, depois que ele escreveu ali, que seria a história da passagem de Jesus pela terra, ele vem e escreve aí as 3 cartas. Isso. Aí a próxima já é o slide, tem que esperar os irmãos. Deixa eu ver aqui. Tá, na verdade, não. Eu marquei aqui, mas não coloquei. Tá? Deixa eu só continuar lendo aqui. As cartas foram escritas entre 80 e 90 depois de Cristo, tá? Um ano aí. Isso aí já não tem muita necessidade de anotar. Nesta época, as igrejas da Ásia Menor
inclusive Éfeso, estavam sendo inquietadas pela infiltração de falsos mestres que haviam sido membros das igrejas. Quando nós pensamos em Ásia Menor, o que traz à nossa mente? Nós já estudamos isso. Pelo menos começamos. Aonde que nós ouvimos falar sobre a Ásia Menor? Eu trouxe até um mapa para mostrar. Não. Começo do ano, finalzinho do ano passado, vai. Não. Faz tempo quando eu nasci, 40 anos atrás. Isso faz tempo já. Não é? Um ano, gente. Já esqueceram? Aonde que nós ouvimos falar de Ásia Menor? Vou pôr na prova isso. Não vou responder, não. Vou pôr na prova. Ninguém? Oi? Eu mudo? 7 igrejas da Ásia Menor. Aí fizeram assim, mas ninguém falou. Aí faz que nem o Chaves, né? Faz outra mais difícil, essa é muito fácil. Apocalipse, irmãos. 7 igrejas lá do Apocalipse estão na Ásia Menor. Agora lembrou, né? Agora... Tá bom? Então, lá essas igrejas a qual, tá, cita aqui, tá bom? Então, era essas igrejas que estavam ali recebendo influência. E lembra lá do Apocalipse que o próprio apóstolo João começa a falar, né, cada uma das suas características, volta ao primeiro amor, né? Então, ele vai falando dessas questões aí para essas igrejas. Bom, então, vamos dizer assim que é uma continuidade. Porém, já como nós entendemos que aquelas cartas foram direcionadas à igreja e posteriormente a todas as igrejas de todos os tempos. Tá bom? Só continuando aqui a frase, mas não haviam sido verdadeiros crentes, né? Então, a igreja estava sofrendo influência de falsos mestres, pessoas com o evangelho aí, como o pastor Carlos Júnior ontem estava pregando, quem não foi, perdeu o presente, quem assistiu pela live foi abençoado também, claro. Tá? Mas um evangelho da prosperidade, um evangelho aí do amor, né? Lembro da minha época, né? Tinha lá, Deus é amor e maravilha. E o pecado vai empurrando para baixo do tapete. Né? Isso não existe. A palavra do Senhor fala mais sobre o pecado do que qualquer outra coisa, né? Sobre a necessidade de nós nos arrependermos e por que deixar de lado, tá? Então, as epístolas aqui ela vai trazer essa características de ressaltar a importância da igreja, dos membros das igrejas, de voltar, né? Vamos parafrasear Apocalipse aqui, ao primeiro amor, a uma vida de santidade e não uma vida onde tudo é mil maravilhas. Isso aí não é evangelho, tá ok? Então nós precisamos aí ter isso em mente. A irmã Ludeína colocou aqui, deixa eu ver aqui, o meu irmão deixou traz crianças para mim olhar e não deu. Irmã, fique tranquila, fica aí pela live, cuide dos sobrinhos aí, tá bom? E fique na live conosco, tentando ouvir, né? Sobrinha é fogo, né? Mas fique ouvindo conosco. A Paula colocou aqui o nome é Rodrigo Silva, né? O arqueólogo lá. Muito bom, viu? Vale a pena ouvirmos. Tá? Então, nós temos que nos tomar bastante cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós estamos trazendo, não somente para dentro da igreja, como também para as nossas vidas. Isso é muito importante para não cairmos aí numa falsidade de evangelho. Esses crentes, né, ou dito crentes, eles negavam a encarnação do Filho de Deus e isso os colocava entre os anticristos. Tá? Então, olha só. Né, pessoas dentro da igreja dizendo que Cristo
não, ou que Jesus não era o Filho de Deus. Como pode uma coisa dessa? E naquela época ainda não tinha a Bíblia como nós temos hoje para comprovar. O que eles tinham ali era boa parte do Velho Testamento escrito. Tanto os evangelhos quanto as cartas vieram a ser escritas nesse período, no decorrer, conforme essas necessidades vinham surgindo. Tá? Então, é por isso que vem aí os evangelhos, vêm aí as cartas para nos abençoar hoje. Os pregadores de um evangelho diferente do ensinado por Jesus e pelos apóstolos colocavam ênfase no conhecimento, pois acreditavam ter uma iluminação especial e que com ela tinham obtido o verdadeiro conhecimento de Deus. Olha só, que coisa. Né? Isso parece com uma outra denominação aí. Pessoas, olha, o que vocês estão falando não é verdade, eu recebi um evangelho diferente, o verdadeiro evangelho, e é isso que eu vou trazer para vocês. Isso é antibíblico, né? Porque a história bíblica vai mostrando para nós que o decorrer da história que a Bíblia vai contando mostra para nós coerência em tudo aquilo que é ensinado. E de repente, do nada, se levanta alguém e fala: olha, agora eu recebi uma iluminação e eu tenho um evangelho diferente para apresentar. Cuidado, né? Esses negócios aí. E vem com um papo cheio de onda, sentimentalismo. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser racionais. Ser racionais quanto ao entendimento da palavra do Senhor. Né? É verdade que muitas vezes um hino mexe com o nosso coração, as lágrimas vêm, nos emociona, mas nós precisamos ser racionais. É o que diz Romanos. Temos que ser racionais quanto à verdade do Evangelho do Senhor.